Entre o céu e a terra, há mais mistérios do que expõe a nossa natureza. Padre Quevedo vai nos dizendo da validade ou não dessa afirmativa de Shakespeare. Bueno, dice, de fato, había muchos fenómenos misteriosos, no sabíamos que eran nós, y cuando se manifestaban nos atribuíamos a los demonios, a los titões, a las ondinas, a salamandras, larvas astrais, genios, espíritus de morte, y eran nós. Y ahora que a parapsicología descubriu que era prácticamente tudo nós, que non tiña nada que ver con o alén, salvo un rarísimo milagre en ambiente religioso divino, mas rarísimo, Deus non é nenhum payaso de circo, ficamos surpreendidos que a parapsicologia ainda nos diz. O homem realmente é un super-homem, ten unhas manifestações e fenómenos maravilhosos, mas non mexe nele, porque fomentar os fenómenos parapsicológicos é tirar ingresso para o manicômio. Padre Quevedo, os sentidos do homem. Bom, os sentidos do homem é o psicológico, é o comum. Ora, existe em parapsicologia precisamente o que se chama percepção extrasensorial. O que é exatamente, estava encaminhando a pergunta para isso. O que é percepção extrasensorial? Percepção extrasensorial, ESP, é o nome que a parapsicologia norte-americana dá ao que a parapsicologia internacional chama Sigama. Gamma é a primeira letra da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. E psi, a primeira letra da palavra grega psique, que significa alma, espírito. É um conhecimento espiritual, é um conhecimento imaterial, não físico. Arturo Jordan, Premio Nobel em Física, Einstein, disseram em um congresso internacional, que se interessaram muito pela parapsicologia, para estes fenómenos de conhecimento do passado, do conhecimento do futuro, à distância, apesar de quaisquer obstáculos, e é o fenômeno parapsicológico mais frequente, de mais frequente manifestação, que a parapsicologia não espera em nada, nem da física, nem do físico moderno, é mesmo não físico. Hoje não há nenhum parapsicólogo materialista em nenhuma parte do mundo, nem na Rússia. O materialismo já era. A parapsicologia, pela percepção extrasensorial, acabou com o materialismo. Quais são os sentidos da parapsicologia? Clarividência? Gostaria que você falasse sobre isso. Os extrasentidos, a percepção extrasensorial. Em si, no âmbito do consciente ou no âmbito do inconsciente. O âmbito do consciente, normal, ainda com consciência, mais ou menos como testemunha, é o menos possível. Vulgarmente se chama leitura do pensamento, transmissão do pensamento. É transmissão do pensamento. Ora, dentro do âmbito do inconsciente, aí é onde que se mexe a parapsicologia à vontade. Então temos a telepatia, ou a telepatia sobre o inconsciente excitado, ou a sugestão telepática, isto enquanto âmbito. Enquanto ao objeto do conhecimento, temos a PC e PT. E não é por motivos políticos. PC significa pura clarividência, quando aquilo que se conhece são coisas físicas. PT, pura telepatia, quando aquilo que se conhece são os pensamentos de outra pessoa. E enquanto ao tempo, simulcognição, retrocognição ou precognição. Passado, presente e futuro de todo o nosso globo, o que é chamado plano ou distância existencial, mas nunca sai nem ativa nem passivamente no nosso globo, numa margem aproximada de 2 séculos. É isto. Nasce aqui o adivinho, vive, morre aqui o adivinho. Suponhamos que um segundo depois de ter nascido o adivinho, morre o avô do adivinho ou qualquer contemporâneo do avô em qualquer parte do nosso globo. Um segundo antes de morrer o adivinho, nasce o neto, que vai morrer lá, ou qualquer contemporâneo do neto em qualquer parte do nosso globo. Temos adivinho, pai, avô do adivinho, pai do adivinho, adivinho, filho, neto do adivinho. 5 gerações. Pouco mais ou menos 2 séculos. Dentro deste prazo vital, vivo com vivo, existencial, coexistiram, mesmo que seja um instante, humano, homem com homem, ou mesmo se conhece o passado, o presente e o futuro de todo o nosso globo. Este adivinho, ou isso é peculiar a qualquer ser humano? Pode ser. As faculdades parapsicológicas se dividem em extranormais e paranormais. E já o que não é humano é o supranormal ou milagre. Extranormal, paranormal. As faculdades que dão origem a todo fenômeno parapsicológico de todas as épocas, povos e ambientes é nosso. Nesse sentido é normal. Não sabíamos que eram nossas, mas a parapsicologia demonstrou que era nosso. Como surgia do inconsciente, não o reconhecíamos como próprio, daí essa necessidade de atribuir a reencarnação, a demônios, a espíritos, mas era nosso. As faculdades como tais são normais. A manifestação é
parapsicológicas, á margem da psicologia normal ou anormal. Son fenómenos incomuns, extranormal, paranormal. A facultade todos temos e a manifestación é un defeito. Isto é, en un trance, en un golpe na cabeza, febre alta, contagio psíquico, morte aparente, o barullo dos atabaques que causa unha disritmia cerebral, unha emoción muito forte, o propio coñecido é muito emotivo e iso rompe a porta de pasaxe do inconsciente ao consciente. Isto é, en estado alterado de consciente, plenamente normal, plenamente equilibrado, ninguén manifesta fenómenos parapsicológicos. Supone un pequeno desequilibrio, pelo menos pequeno, si é frecuente e grave. E fomentalo, nun congreso internacional de parapsicología celebrado en Varsovia, se pidiu a todos os gobernos do mundo que prohibisen o fomentar as facultades parapsicológicas. As facultades deben ser curadas, non desenvolvidas, no estado actual da ciencia. No futuro, pergunten a Júlio Verne. Isso é peculiar do ser humano ou os animais também possuem essas qualidades? Todas as pesquisas que se ten feito con animais e con plantas son para orientar na pesquisa. Por exemplo, se ten feito moitas pesquisas con pombos mensageiros para ver se tería alguma coisa relacionada con a telepatía ou o sigamo, a percepción extrasensorial. Dentro das facultades sensoriales, non extrasensoriales, sensoriales, hiperestesía, a cuidade dos nosos sentidos. Entón se faz moito experiencias con animais. Un rato nunca é pego por un edificio que vai cair, a non ser que seja implodido, un edificio que cae porque estaba bello. Nun terremoto, os ratos corren antes de que aconteza o terremoto lá. É dicir, ten unha hipersensibilidade. A borboleta macho da especie Arestia selene na época do sío localiza a borboleta femia a 11 kilómetros de distancia. Entón se ten feito moitas pesquisas con animais, mas para orientar na pesquisa do home. A conclusión é que a hiperestesía, a sensibilidade dos animais con ser tan maravillosa é ridícula, de rir a gargalladas con a hipersensibilidade do inconsciente humano. Non há animal que ven de longe teña tanta sensibilidade como o inconsciente humano. Somos realmente os reis da creación. Como decíamos antes, Flavio, e non sabíamos que eran facultades nosas. E cando se manifestaban, as atribuíamos a outros seres porque son facultades do inconsciente. Outros seres existem, eles coexistem conosco aqui no planeta Terra? Há outros seres? O senhor acredita em espíritos? Bom, non acredito no espírito desencarnado. É imposible que o espírito humano esteja sen corpo. Acredito na resurreição. É gerado o homem, gestado o homem, nasce o homem, morre o homem e se transforma, ressuscita o homem. O espírito desencarnado non existe, non pode existir, non pode funcionar. Non há filósofo no mundo, cando digo filósofos entendo universitario, que aceite que o espírito humano sen corpo posa allí. Nen médico, nen fisiólogo, non há función sen órgano. A ação é, dicen os filósofos, acción é un supositorio. A ação é do homem, do corpo-alma. Dicete así, son dois aspectos do mesmo fenómeno. Non existen espíritos de mortos, mas existen seres humanos. Não existem espíritos de mortos. Nem existem, nem podem existir. Existe un ser humano transformado, corpo e alma, a alma espiritual con un corpo casi claro, ágil, sutil, impasível, unha luminosidade. É materia, diríamos, espiritualizada, se me permiten a expresión. Mas espírito sen algo de material, sin ser humano, esta alma con seu corpo... Sem invólucro. Sen invólucro, mas non o chamado periespírito, o duplo etérico, iso non existe. Iso foi unha intuición dos ocultistas, dos espíritas, dos antigos egipcios, que comprenderon que a alma humana precisaba de un involucro. Na realidade non é un involucro intermediario entre espírito e materia, que é o materia ou o espírito, non pode ser as dúas unha cosa intermediaria. Entón, esa intuición, comprenderon que o espírito humano precisaba do seu corpo para ser a mesma coisa. Que parte do corpo se localiza o espírito? Os espíritos están onde actúan. O espiritual non ocupa lugar. Quem ocupa lugar é o corpo, a materia. Ten parte fora de parte. Ocupa lugar. O espírito, a presenza do espírito no noso corpo é a que é chamada presenza definitiva. Dentro destos limites, destos fins, ele está en todo e en cada unha das súas partes. De átomo a átomo, a maior distancia que de estrela a estrela, tendo en conta o tamaño dos átomos e o tamaño das estrelas.
Mas dentro desta conjunto de átomos que estão tão separados, há uma unidade de interação corporal e estão informados, animados pelo espírito. Então, onde que está o espírito? Dentro de todos estes nossos limites corporais. Em que determinado lugar? Em todos e em cada um. O espírito está onde actúa dentro destes limites. Então, a chamada presença definitiva, não ocupativa, não ocupa lugar, não dimensional, sino limitada a informar este corpo. Enquanto a pessoa dorme, o espírito pode sair do corpo? Morreria. Isso Morreria? De fato, claro, isto não seria um ser humano. Isso de fato tem se afirmado muito. Allan Kardec, por exemplo, Leon Denis, Bozano, Aksakov, e ocultistas e outros, já na época dos gregos e romanos, se pensava que o corpo ficava sem espírito. Então, não ser um ser humano, ficou sem ser animado, morreu. O que anima, o princípio vital do ser humano, vegetativo, animal e racional, é uma entidade só, espiritual. Se o espírito saísse do nosso corpo para viajar, etc., o corpo estaria morto. E o espírito não poderia nem existir, nem conhecer, nem agir, porque toda ação é do conjunto. O que acontece é que nós, este corpo-alma, este conjunto, além dos conhecimentos sensoriais, temos conhecimentos extrasensoriais. Mas é o homem, é o corpo-alma, que manifesta um fenômeno meramente físico ou manifesta um fenômeno meramente espiritual, a telepatia. Mas a telepatia não é o espírito ir até lá. Conhece-se em tempos, em distâncias, em obstáculos, precisamente porque é espiritual. Mas quem conhece é o homem. Se o espírito saísse do corpo, o corpo seria meramente matéria inorgânica e o espírito não poderia conhecer. Não existe nada disso. A ação é sempre do homem. Esse programa é transmitido ao vivo. O padre Oscar Quevedo. O seu curso versará sobre o que, padre Quevedo? Bem, eu, se conseguir o que pretendo, nem a parapsicologia explica. Eu pretendo dar uma visão geral de toda a parapsicologia em 5 dias, 2 horas e meia. É impossível. Mas, enfim, sem aprofundar, dar uma visão geral de toda a parapsicologia no seu relacionamento com a religião. Todos os fenômenos parapsicológicos, quando a ciência não os explicava, o povo sempre lhes deu uma interpretação religiosa, a gosto do consumidor. Agora a parapsicologia vai pondo os pingos sobre os is. Isto está errado, esta interpretação é supersticiosa, etc. Isto é verdade. Então, entre tantas interpretações supersticiosas dos fenómenos parapsicológicos, pretendo neste curso falar. Os demónios fixeron alguma coisa no noso mundo, de tanto que os cristãos e os católicos também, ao longo dos séculos, atribuímos ao demónio. Não se escandalicem, há que prová-lo. Espero provar no curso que os demónios nunca fixeron nada. N-U-N-C-A, nada. N-A-D-A. Tudo que foi atribuído aos demónios era um erro de interpretação. Os demónios estão aposentados. Segundo aspecto, que é mais também de atualidade, entre tantos candidatos a uma ação de nosso mundo, agindo no nosso mundo, vamos falar dos espíritos dos mortos e da reencarnação. E espero provar, também não fiquem chocados, isso há que prová-lo. A afirmação assim choca. Os espíritos dos mortos nunca fizeram nada no nosso mundo. Não eram os espíritos dos mortos, eram os espíritos dos vivos. E não há reencarnação, e é impossível a reencarnação. Dito assim, choca, como chocou também o dos demónios. Terceiro aspecto, existe ressurreição. O mesmo homem passa para outro plano. E existem milagres unicamente em ambiente divino. A ciência não fala do que não vê. A ciência não diz, foi Deus que fez. Isso não pertence à ciência. A ciência constata o fato histórico, vê que supera clarissimamente tudo encaixado em uma dimensão humana e natural, e em que ambiente aconteceu? Unicamente em ambiente religioso divino, para confirmar, exclusivamente para confirmar sua doutrina. Isto é, em poucas palavras, um pouco ao bruto, sem argumentos, temas tão complicados, o resumo deste curso de 10 horas aula. A divindade é a característica única da Igreja Católica Apostólica Romana? Deus está em todas as partes, nada pode haver, nem existir, nem agir sem Deus, sem o Criador. Tudo depende de Deus. Todos são o que os filósofos, os teólogos, os cientistas chamam ens avalio, ente que depende do outro. O único que não depende de ninguém, o único que tem em si mesmo a razão de sua existência, do qual tudo depende, é Deus. A existência de Deus é para todos,
e tudo depende dele. Dizia Einstein, num debate de televisão, lhe perguntaram: você acredita em Deus? E ele respondeu: como não? Eu admiro o gênio matemático que concebeu o universo. A Max Planck, o pai da física quântica, lhe perguntaram um dia também em um debate, não sei se de televisão, mas em um debate: e você, um físico, prêmio Nobel em física, você acredita em Deus? Respondeu Max Planck: sou um imbecil, não acredita em Deus. Quem tenha um pinguinho de inteligência tem que acreditar no primeiro princípio, no primeiro motor, na primeira causa, única causa de todas as causas. O senhor se referiu a Einstein, a propósito, o que é o tempo? O tempo é a medida do movimento. Se todas as coisas... A medida do movimento. Se todas as coisas fossem materiais, nunca poderia haver precognição, conhecimento do passado, conhecimento do futuro. Se tudo fosse material, porque o tempo depende da matéria. Precisamente por comprovar que o homem, pela percepção extrasensorial, conhece o passado, conhece o futuro, casual e livre, é que compreenderam os filósofos da parapsicologia, a filosofia da ciência, que o homem tem que ter uma faculdade espiritual. Ninguém dá o que não tem. Se tudo fosse material, não poderia conhecer o futuro nem o passado. Conhece o passado, conhece o futuro, conhece apesar de qualquer distância, conhece apesar de qualquer obstáculo. Não tem nem peso, nem massa, nem estrutura, nem distância, nem obstáculos, tem que ter uma faculdade espiritual. E hoje, repito, não há nenhum parapsicólogo no mundo que seja materialista. Mas o tempo pode ser percorrido pelo espírito? O espírito não tem tempo. O espírito está fora do tempo. O tempo depende da matéria. O senhor disse há pouco que, por um período de 5 gerações, as pessoas podem perceber tanto o que está para trás como o que está por acontecer? Exato. E esse futuro poderia, em algum caso, ser modificado? Então não seria verdadeira precognição. O espírito como tal está fora do tempo. O tempo é para a matéria. Se livremente, no passado ou no futuro, eu faço isto ou aquilo ou outro, fora do tempo se está presente, permítanme a expressão, aquilo. Se livre ou casualmente se tivesse feito outra coisa, fora do tempo se estaria presente aquela outra coisa. Se eu modificasse aquilo que foi fora do tempo conhecido, então não seria uma verdadeira precognição, então seria um erro de interpretação. Se eu estou presente a que de fato fulano de tal bate um carro contra um muro tal dia, em tais circunstâncias, que não seja casualidade, e o evito, então não estavam vendo fora do tempo a realidade, porque foi evitada. Teria sido uma falsa profecia, uma falsa precognição. O que realmente, livremente, casualmente é escolhido ou é feito, isso, fora do tempo, é. O espírito não tem tempo. É passado e futuro para a matéria, para o tempo. Para o espírito, é. Qual é a opinião da parapsicologia sobre Nostradamus? Miguel de Nostradamus, a curto prazo e a longo prazo. Um médico que se secou o cérebro, como diria Cervantes, atendendo aos apestados, perdeu seus filhos, etc., começou a fazer as centúrias. A curto prazo, maravilhoso. Anunciou a Henrique IV como morreria. Conservamos a carta de Henrique IV conservada pelo historiador Brantón, rindo. Eu não vou morrer num duelo. De duas classes de duelo, numa o jovem leão ao velho ha de vencer, em gaiola de ouro os olhos lhe atravessará, depois a morte cruel. Eu não vou fazer como meu pai Francisco I, que desafiou o rei da Espanha, Carlos V, a um duelo. Muito menos agora que estou fazendo as pazes com Felipe II. Precisamente, no Tratado de Chateau-Cambrai, no Tratado da Paz, houve um duelo. Montgomery, lugarteniente da Escócia na França, o jovem leão, com um estandarte de um leão, desafiou o rei, não era velho, mas já entrado anos, com um estandarte de um leão, com tan má sorte que a lança de Montgomery, ao bater no escudo do rei, quebrou-lhe e atravessou os olhos. En gaiola de ouro, com um casco dourado brilhando a sol, levantou a visera e atravessou o crânio, depois a morte cruel. Por escrito, o mesmo a Catalina de Médici, etc. A curto prazo, Miguel de Nostradamus era um grande divino. A longo prazo, fora do prazo existencial, puro estilo sibilino, é mérito do intérprete. E João de Lacombe inverteu completamente a história e ele continua acertando igual. Mérito do intérprete e do grande talento do inconsciente no estilo. A curto prazo, magnífico; a longo prazo, talento do inconsciente, mas não verdadeira precognição. Fantástico. Estado comercial, volta para o Quebec. Principalmente nós, espanhóis, não? Olha, sabe que houve mais queimas de bruxas na Alemanha do que na Espanha? E o primeiro hospital para curar bruxas
foi em Zaragoza, na Espanha. Um século antes do segundo em França e 2 séculos antes do terceiro na Inglaterra. Modo que é máis verdade o que dicen os norteamericanos que a España, con o estudo da bruxaría, foi a cuna o berzo da psiquiatría. Non vamos negar que os españois somos moito modositos, matamos moita gente, mas en outros lugares tamén mataron. É un erro da época. É absurdo que a religión se meta en ciencia. A religión debe estudar a doutrina religiosa sobrenatural. Claro está que a ciencia interesa moito, especialmente os fundamentos da religión. Mas a religión, como tal, debe meterse en doutrina. E a ciencia non pode nin afirmar nen negar doutrina. Tamén é verdade o contrario. A religión non se debe meter na interpretación dos fatos. Eso pertence á ciencia. Como a ciencia non sabía interpretar, entón os cientistas da época acreditaban que falar linguas estranxeiras, adiviñar o futuro, o hiperdinamismo, o sansonismo, era argumento de posesión demoníaca. A Igreja perguntou aos cientistas qual é o argumento, e a Igreja colocou no ritual romano: argumenta occidentes demonisum, son argumentos de posesión demoníaca. Avanzou a ciencia, e os cientistas duvidaron, a Igreja trocou. En vez de argumenta, colocou signa, son sinais. Avanzou a ciencia, a Igreja colocou ese posi, talvez sejam sinais. Avanzou a ciencia, a Igreja acrescentou: non é fácil de crer, non crea facilmente que é o demonio. Avanzou a ciencia, primeiro os anglicanos protestantes, con un grande pionerismo, por fin tamén a Igreja Católica prohibiu administrar os exorcismos. Avanzou a ciencia, Paulo VI tirou a orden de exorcistas. Avanzou a ciencia e agora, na última reforma do ritual romano, já tamén non há ritual de exorcismos. Non há máis? Non máis. Na Igreja Católica e nos anglicanos está terminantemente extinto, porque a ciencia demostrou que os demonios están aposentados. Están surgindo moitas seitas de exorcistas e tal, con brevedade, por ignorancia. Mas non existe o diabo. Eu non disse que non existisse, eu disse que estaba aposentado. Se existe lá na orden sobrenatural, lá no mundo de Elis, un ser espiritual, ten que haber. Se é espiritual, ten que ser libre. Se é libre, poderá ter dito sí, a iso chamamos anjos, e iso ten moito argumento. Se alguén é libre, poderá ter dito non, a iso chamamos diabo. Ten que existir demonios lá no mundo dele. E a ciencia non pode nen afirmar nen negar. A filosofía e a tradición cristán fala da existencia, non é dogma de fe. O único concilio que nun dogma de fe fala dos demonios é o Lateranense IV e non define a existencia. Está definindo que Deus creou tudo bom. Se alguén se fez mau, por mau exercicio da súa liberdade. Non é de fe, mas forma parte do entourage, da circunstancia, da revelación, etc. Ten que existir, diríamos filosóficamente. Eu non dice que non existir. O que eu dice que a ciencia non pode dizer iso. Iso pertence a teología, a filosofía. O que a ciencia dice que esas entidades aquí no noso mundo están aposentados. Unha forza non do noso mundo, agindo no noso mundo únicamente en ambiente religioso divino. O milagre é exclusivo de Deus. E isto para os católicos sim é dogma de fe. O milagre é exclusivo de Deus. Atribuir poderes aos demonios ou aos espíritus, fadas, etc., etc., é heresía. E iso sempre estaban de acordo os mesmos papas que en doutrina dicían heresía, imposible, vana observancia, na interpretación dos fatos acreditaban na posesión demoníaca. Isto é espeluznante. Anjo da guarda existe? Está sendo muito discutido. Pessoalmente, me parece ridículo que un ser puramente espiritual, tan fantástico, esteja para cuidar de mim. Mas poderia ser, porque se o próprio Deus se fez homem, derramou até a última gota do sangue dele por amor ao ser humano, ficou dia e noite no sacrário por nós. Deus é tão mimoso que até seria possível que colocasse um ser como um anjo para minha proteção. É possível, não é dogma de fé. Os teólogos estão discutindo muito. É possível que um ser puramente espiritual e bom cuidasse de mim. É possível, mas não é dogma de fé. E a ciência não pode nem afirmar, nem negar. Isso sai do nosso campo de observação de fatos do nosso mundo. Que valor dá, não a Igreja Católica, mas a ciência, a parapsicologia, que valor atribui à oração? A oração, a parapsicologia, vê o fato. Dizia Alexis Carrel
que a oração, Prêmio Nobel em Medicina, que estudou os milagres de Lourdes, e ele era ateu, e se encontrou com curas maravilhosas a 64 quilômetros, 64 milagres em Lourdes cientificamente inegáveis, e Alexis Carrel dizia, a oração é de fato uma força que age no nosso mundo. Se vê o que queria dizer. Ele no começo era médico, não era bom teólogo, depois já quis dizer, a oração é humildemente levantar o coração a Deus, e Deus, não é a oração como tal, Deus, pelos méritos e intercessão de santo tal ou de santa qual, ou em honra de Nossa Senhora, e em atenção à oração humilde de um ser humano, pode Deus fazer um milagre. Não é a oração que faz um milagre, é Deus que faz um milagre. Alexis Carrel pensava no começo que era a oração uma força incontestável porque o fato está aí, mas depois compreendeu que não era a oração que fazia o milagre, sino Deus em resposta à súplica humilde de um filho dele. Então Deus ouve. Deus sempre escuta, embora nem sempre faça os nossos caprichos. A divina providência, ele o inteligente, ele, se Deus se acomodasse sempre aos nossos caprichos, seríamos nós a divina providência, isso seria catastrófico. Mas Deus sempre escuta. Que valor o senhor atribui aos amuletos? Entendo esse crucifixo no peito. Uma coisa meramente simbólica. Quando eu vejo este crucifixo, evidentemente não sou tão besta como para pensar que este metal tem algum poder. Este metal não tem nenhum poder. Mas eu, quando levo a fotografia da minha mãe no bolso, eu sei que estou beijando não um papel, sino a mãe que eu amo e que representa. O namorado leva a fotografia da namorada, os pais levam as fotografias dos seus filhos. Nós não estamos dando culto a este amuleto, a este pedaço de metal. Isto é simplesmente um símbolo. Em vez de levar uma insígnia do Lions Club, levo a minha insígnia porque eu me gabo de ser sacerdote e eu dou a vida e tudo o que for, não por este metal, sino por Cristo, que representa este metal. É a bandeira da pátria, é a cruz, o símbolo dos cristãos. Símbolo. Eu adoro a Cristo, não a este metal. É puramente simbólico, não é um amuleto. Não é isto que me vai proteger, é a confiança que eu deposito em Deus a que me vai proteger. A última vez que eu conversei com o padre Quevedo, que é sacerdote jesuíta, foi no ano de 1975. Gravamos naquela ocasião 10 programas. Eu perguntaria para o padre Quevedo, de 1975 até hoje, transcorridos 15 anos, o que houve no mundo? AIDS, droga, o que o senhor acha? Para onde é que nós vamos? É a pergunta final. Eu estou profundamente optimista. O homem, a história da humanidade, aliás, sempre foi isso. Ação, reação, síntese. Ação, reação, síntese. O homem está agora em uma reação contra tudo que seja bom, contra tudo que seja santo, contra tudo que seja Deus ou qualquer coisa. Vamos a um tal de materialismo, de pansexualismo, de egoísmo, de violência, que logicamente terá que vir a reação. Estamos nos afastando tanto de Deus que o homem vai ter que reagir e voltaremos a Deus, e a parapsicologia vai ajudar muito para encontrarmos a Deus, e sou profundamente optimista e acredito naquela profecia de Cristo. Chegará um dia em que todos virão ao conhecimento da verdade e será um só rebanho, um só pastor. Amém. Amém. Então, muito obrigado, muito honrado aqui, padre. E o convite aos telespectadores, a partir das 8h30, tempo ainda, são 8 horas, o padre Quevedo inicia, a partir de hoje, o seu curso de parapsicologia no Salão de Atos da PUC. Boa noite.